A esposa do empresário humilha o motorista, sem saber que ele é o pai do empresário. Catherine era uma mulher acostumada com os privilégios que sua posição lhe conferia. Esposa de Etienne Delacroix, um dos empresários mais respeitados e influentes da França, ela vivia em uma mansão nos arredores de Paris, cercada de luxo e opulência. Para Catherine, a vida era uma série de aparências a serem mantidas. Festas luxuosas, amigos importantes e empregados que serviam para reforçar sua imagem de poder e sucesso. Entre esses empregados estava Jean, o motorista da família, um homem de poucas palavras e rosto marcado pelo tempo, cuja presença discreta a incomodava profundamente. Naquela manhã, Catherine acordou irritada. A festa da noite anterior, que ela tanto planejou, foi um sucesso em termos de exibição social, mas pequenos detalhes a incomodaram. Um deles foi a maneira desajeitada como Jean conduziu o carro, trazendo alguns convidados importantes, mas com um atraso imperdoável para seus padrões. Catherine, perfeccionista ao extremo, enxergou isso como uma falha pessoal, e agora, decidida a corrigir o problema, desceu as escadas com uma expressão de determinação. Jean estava na garagem, limpando cuidadosamente o carro como sempre fazia. O brilho das superfícies refletia a luz da manhã, mas para Catherine, aquilo pouco importava. Para ela, Jean era apenas mais uma peça na engrenagem que mantinha sua vida impecável, e qualquer falha dessa engrenagem precisava ser rapidamente eliminada. Jean, ela chamou com um tom de voz frio e autoritário. Ele virou-se lentamente com uma expressão neutra, como sempre, mas os olhos cansados denunciaram uma vida de sacrifícios. O que aconteceu ontem à noite foi inaceitável, ela continuou, sem lhe dar tempo para responder. Você se atrasou, fez com que nossos convidados aguardassem como se fossem pessoas comuns. Isso não pode acontecer novamente. Jean, sempre discreto, limitou-se a baixar a cabeça em sinal de respeito. Ele sabia que seu lugar ali era o de servo, não o de alguém que poderia se defender. Além disso, havia algo que ele carregava no coração e que o impedia de confrontar Catherine. Um segredo que não deveria vir à tona. Algo que, se revelado, poderia mudar a vida de todos naquela casa. Catherine, no entanto, não estava satisfeita com a simples aceitação de Jean. Para ela, era necessário deixar claro que ele estava em posição de inferioridade. Você deveria ser mais grato, Jean. Homens como você dificilmente conseguiriam um emprego tão bom. Meu marido e eu fomos muito generosos ao permitir que ficasse aqui todo esse tempo, mesmo com sua idade avançada e suas limitações. As palavras saíam de sua boca como veneno, carregadas de desprezo. Jean permaneceu em silêncio, as mãos ainda segurando o pano com o qual limpava o carro. Havia algo nos olhos dele, uma profundidade que Catherine nunca notara, uma calma quase perturbadora que a deixou desconfortável. Eu exijo perfeição, e se não conseguir cumprir suas funções, temo que teremos que encontrar alguém mais jovem e eficiente para ocupar seu lugar. Catherine finalizou, voltando-se para sair da garagem, já satisfeita com a humilhação que infligira. Ela não sabia que por trás daquela fachada de obediência e silêncio, Jean carregava um segredo que poderia abalar profundamente a vida que ela tanto prezava. Ele não era apenas o motorista. Jean era o pai biológico de Etienne, seu próprio marido, um fato que apenas os dois homens conheciam. A decisão de Etienne de manter o pai por perto, mas em uma posição discreta, havia sido tomada muitos anos atrás, um acordo silencioso que os dois respeitavam. Catherine, porém, estava completamente alheia a essa verdade, e suas palavras carregadas de superioridade não tardariam a voltar como um bumerangue, trazendo consequências que ela jamais imaginaria. Para Jean, o peso desse segredo nunca fora fácil. Ele se afastara de Etienne quando este ainda era um jovem, acreditando que sua ausência abriria portas para uma vida melhor para o filho. Ao longo dos anos, Etienne cresceu sob os cuidados de uma família adotiva e tornou-se um homem de sucesso. Quando o destino o trouxe de volta para Paris, Jean estava por perto, silencioso, observando o sucesso do filho de longe. Até que um dia, Etienne o procurou. O reencontro fora discreto, longe dos olhos de Catherine e do mundo que agora o rodeava. Etienne oferecera a Jean um trabalho como motorista, não como caridade, mas como uma forma de mantê-lo perto, ainda que de forma invisível. Jean aceitou. Ser invisível para Catherine e para a vida luxuosa que ela e Etienne compartilhavam não o incomodava. Para ele, era o preço a pagar por anos de ausência.
Mas agora, ouvindo as palavras venenosas de Catherine, Jean começou a se perguntar até quando suportaria manter o silêncio. Naquela tarde, enquanto Catherine saía para mais uma de suas reuniões sociais, Jean permanecia na garagem, perdido em pensamentos. O silêncio era seu companheiro habitual, mas dessa vez, a humilhação sofrida pela manhã parecia ecoar em sua mente de forma mais intensa. Ele havia suportado o desprezo dela durante anos, por amor ao filho Etienne. Mas agora ele se perguntava se estava realmente fazendo a coisa certa. Afinal, até quando seria justo manter aquela mentira que parecia proteger Etienne, mas que o sufocava cada vez mais? Do outro lado da cidade, Etienne se encontrava em seu luxuoso escritório no centro de Paris, cercado por papéis, contratos e reuniões intermináveis. Porém, aquela tarde estava diferente. Uma sensação inquietante o acompanhava, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele tentou se concentrar nos números e relatórios, mas sua mente vagava para o passado, para o dia em que encontrou Jean pela primeira vez, depois de tantos anos sem vê-lo. Lembrava-se do homem simples que o olhara com um misto de orgulho e arrependimento. Etienne soube imediatamente que aquele era seu pai. O reencontro fora contido, quase silencioso, como se ambos temessem que, ao falar, quebrariam a frágil conexão que havia restado entre eles. Etienne decidiu que Jean faria parte de sua vida, mas de maneira discreta. Para ele, Jean já tinha seu lugar na história, mas não precisava estar no centro dela. O que ele não previa era que, ao colocá-lo em sua casa como motorista, Catherine eventualmente entraria no caminho, transformando o que antes era uma decisão pragmática em um potencial desastre. À noite, quando Catherine retornou da cidade, seu humor havia melhorado ligeiramente. O encontro com suas amigas fora agradável, e os elogios à festa da noite anterior a reconfortaram. Ela entrou na mansão sem pensar mais em Jean, satisfeita com o dia. Contudo, ao entrar na sala de estar, encontrou Etienne sentado no sofá, algo que não era comum. Ele a olhava de maneira diferente, com um olhar profundo, como se estivesse medindo suas próximas palavras. "Precisamos conversar", ele disse, sua voz firme, mas calma. Catherine sentiu um leve desconforto. Ela não estava acostumada a ser chamada assim para conversas sérias. Em seu casamento, as coisas eram claras. Ela cuidava das aparências e ele da parte prática dos negócios. No entanto, havia algo no tom de Etienne que a fez sentar-se e prestar atenção. "Há algo que você precisa saber sobre Jean", ele começou, observando a reação dela. Catherine franziu o senho, claramente desinteressada no que parecia ser mais uma questão relacionada ao empregado que tanto a incomodava. "Se for sobre aquele atraso de ontem, já resolvi. Dei a ele uma bronca e deixei claro que não aceito mais esse tipo de comportamento. Ele deve ser substituído." Etienne suspirou, balançando a cabeça. Sabia que seria difícil, mas não havia mais como adiar. "Não é sobre isso, Catherine. Jean, ele não é apenas nosso motorista." A expressão dela mudou para uma leve curiosidade, mas o tédio ainda predominava. "Ele é meu pai." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Catherine ficou imóvel, como se seu cérebro estivesse processando aquelas palavras uma a uma, lentamente. E então, a incredulidade tomou conta de seu rosto. "Seu pai", ela repetiu, quase rindo da ideia. "Isso é ridículo. Seu pai morreu há anos." Etienne a encarou, sério. "Aquele que você conhece como meu pai, sim, mas Jean é meu pai biológico." A expressão de Catherine mudou para uma mistura de choque e repulsa. Ela se levantou bruscamente, incapaz de processar o que acabara de ouvir. "Você está brincando comigo, Etienne? Isso é algum tipo de piada de mau gosto?" "Você está brincando comigo, Etienne. Isso é algum tipo de piada de mau gosto?" Catherine repetiu, sua voz carregada de incredulidade. Ela começou a andar pela sala, tentando absorver a revelação. Tudo parecia surreal. Jean, o homem que ela tratara com tanto desprezo, o motorista que ela havia humilhado tantas vezes, era o pai biológico de seu marido. Isso era simplesmente inaceitável para a mente de Catherine, que vivia em um mundo de aparências e convenções. "Não, Catherine. Isso não é uma piada", Etienne respondeu, sua voz firme. Ele se levantou do sofá e caminhou em direção à esposa. "Eu sei que é difícil para você entender, mas essa é a verdade. Jean é meu pai biológico e eu decidi mantê-lo por perto. Foi uma escolha que fiz há anos, e você nunca soube porque eu achava que não faria diferença na nossa vida." Catherine virou-se bruscamente, os olhos arregalados e cheios de indignação. "Não faria diferença? Como você pode dizer isso?"
Você trouxe esse homem para dentro da nossa casa, sabendo quem ele é, e me deixou tratá-lo como um mero empregado. Eu disse coisas horríveis para ele. Eu o humilhei tantas vezes e você nunca me contou nada. O olhar de Etienne era grave, mas ele não recuou. Eu sei. E eu sinto muito por isso. Mas também achei que era o melhor. Jean pediu para ser discreto, para não revelar quem ele realmente era. Ele queria apenas estar perto, sem interferir na nossa vida, sem complicações. Catherine balançou a cabeça, incrédula. Para ela, era impossível aceitar que um homem de tão baixa condição pudesse ser o pai de alguém como Etienne. Ela sentia uma raiva crescente não só por Jean, mas também por seu marido, por ter escondido isso dela. Você acha que isso é normal, Etienne? Você acha que pode esconder algo assim de mim? A voz dela começou a tremer, não mais de indignação, mas de um medo crescente. Catherine tinha plena consciência do quanto Jean sabia sobre ela, das palavras que ela dissera a ele, das situações em que o havia humilhado sem nem pensar duas vezes. E agora, descobrir que aquele homem tinha um laço de sangue com seu marido a deixava abalada de uma forma que ela não conseguia controlar. Etienne, percebendo o pânico nos olhos de Catherine, tentou suavizar o tom. Eu entendo que isso é um choque para você. E eu não vou dizer que foi fácil para mim também. Mas a verdade é que Jean sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu não sabia quem ele era de verdade. Ele não queria nada de nós, Catherine. Ele só queria estar por perto. Catherine sentiu seu corpo tremer. Ela sabia que Etienne estava certo, mas a verdade era muito dolorosa para ser aceita assim tão facilmente. Ela pensou em todas as vezes que havia ordenado que Jean fizesse coisas insignificantes, em todas as ordens dadas, sem um pingo de empatia ou respeito. E agora, sabendo que ele era o pai de Etienne, a vergonha começava a tomar conta de seu peito. E agora? O que vai acontecer agora, Etienne? Como eu vou encarar esse homem depois de tudo que fiz? Catherine perguntou, sua voz mais baixa, quase um sussurro. Etienne suspirou, sentindo o peso da pergunta. Eu não sei, Catherine, mas uma coisa é certa. Você vai ter que falar com ele. Vai ter que reconhecer o que fez e lidar com isso. Não há mais como fugir dessa verdade. Catherine ficou em silêncio. Ela sabia que Etienne estava certo, mas ainda não sabia como processar tudo o que estava acontecendo. As palavras dele a atingiram profundamente, e agora ela se via diante de um dilema que nunca imaginara enfrentar. Pedir desculpas a Jean parecia uma tarefa impossível, mas também não havia outra alternativa. Nos dias seguintes, Catherine evitou qualquer contato com Jean. Ela passou a observá-lo de longe, tentando entender como ele poderia ter suportado tantos anos de humilhação em silêncio. Às vezes, ela via o olhar calmo dele, a maneira como ele cuidava dos carros, como se nada tivesse mudado. Isso a deixava ainda mais inquieta, pois enquanto sua mente era tomada por culpa, Jean parecia seguir com sua vida de maneira tranquila, como se a revelação não o tivesse afetado. No entanto, Catherine sabia que aquela tranquilidade de Jean escondia uma dor que ela não conseguia compreender totalmente. Por mais que ele aparentasse calma, havia ali uma história de sacrifício, de renúncia, que ela jamais conseguiria entender completamente. O silêncio reinava pesado na casa. Catherine não sabia mais como se comportar. O fato de Jean ser o pai biológico de Etienne continuava a reverberar em sua mente, fazendo com que cada encontro casual com ele parecesse uma lembrança dolorosa de suas próprias ações. Sua confiança e altivez haviam se transformado em uma espécie de tormento interno. Ela não conseguia encará-lo, mas sabia que precisava fazer algo. Etienne, por sua vez, observava tudo com um misto de preocupação e expectativa. Sabia que Catherine teria que lidar com a situação por si só. Ele não podia forçar uma reconciliação ou uma conversa, mas esperava que em algum momento ela tomasse a iniciativa de resolver as coisas. Por mais que ele entendesse o orgulho de sua esposa, Etienne sabia que o silêncio prolongado só tornaria tudo mais complicado. Certo dia, Catherine finalmente tomou coragem. Decidiu que não podia mais adiar a conversa. Ela sabia que tinha que confrontar Jean, não apenas por ele, mas também por si mesma. Os dias de fuga estavam acabando. Ela encontrou Jean no jardim, regando as plantas com a mesma dedicação de sempre. Ao vê-lo, o coração dela acelerou, e as palavras pareceram travar em sua garganta. Mas ela sabia que não podia mais voltar atrás. Jean, começou ela com a voz hesitante. Jean ergueu os olhos e a encarou calmamente, sem qualquer sinal de surpresa.
Para ele, aquela conversa parecia ser apenas uma questão de tempo. Madame, respondeu ele com o mesmo tom respeitoso de sempre. Aquilo a deixou desconfortável. Catherine não sabia se preferia o desprezo ou a indiferença. O fato de Jean não demonstrar ressentimento a deixava ainda mais perdida. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu quero me desculpar, pelo modo como te tratei todos esses anos. Eu não sabia quem você era de verdade. Eu? Fui injusta. Jean ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse ponderando suas palavras antes de responder. Eu entendo, madame, mas você não tem que se desculpar por não saber. O que passou, passou. Eu nunca quis que ninguém soubesse. Não mudei minha postura pelo que aconteceu antes ou depois dessa revelação. Catherine sentiu a calma dele como uma faca, cortando seu orgulho e intensificando sua culpa. Mas eu o humilhei, Jean. Tratei você como se fosse inferior. E isso não pode ser ignorado. Eu me sinto envergonhada. Jean sorriu levemente, algo que Catherine nunca havia visto antes. Madame, eu vivi uma vida de sacrifícios. Acredito que todos nós fazemos nossas escolhas, e eu fiz as minhas. Estou aqui porque quis estar perto de meu filho. Nada do que foi dito ou feito nesses anos muda isso. Aquelas palavras desarmaram Catherine. Ela esperava um confronto mais difícil, uma resistência que exigiria mais de sua coragem. Mas a serenidade de Jean a fez perceber algo que ela nunca havia imaginado. Sua própria batalha interna era muito maior do que qualquer coisa que Jean pudesse sentir ou pensar. Ele já havia feito as pazes com o passado, enquanto ela estava presa ao presente, tentando lidar com a culpa de seu orgulho e egoísmo. Eu não sei como seguir em frente depois disso, admitiu Catherine, pela primeira vez demonstrando uma vulnerabilidade que raramente deixava transparecer. Eu não sei como posso reparar tudo o que fiz. Jean deu de ombros suavemente, como quem carregava o peso da vida com leveza. Não há nada a reparar, madame. O que importa é o que fazemos daqui para frente, e não o que ficou para trás. Cada um de nós tem que encontrar um jeito de seguir em frente com aquilo que carregamos. Aquelas palavras, simples, mas poderosas, ecoaram na mente de Catherine. Pela primeira vez, ela começou a enxergar Jean não apenas como o motorista ou o pai de seu marido, mas como um homem que havia enfrentado grandes desafios e ainda assim mantinha a dignidade intacta. Ele não precisava de desculpas, não esperava compensação. Sua força estava em sua capacidade de aceitar as coisas como eram, sem se deixar amargurar pelo que não podia mudar. Catherine, por outro lado, tinha que aprender a fazer o mesmo. Sua vida havia sido construída em torno de aparências, controle e poder. Mas agora ela começava a entender que havia algo muito maior em jogo. A capacidade de aceitar suas falhas e encontrar um caminho de redenção que não dependia de consertar o passado, mas de viver o presente com mais sabedoria e humildade. Obrigada, foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de se afastar. Ela sabia que aquela conversa não era um fim, mas um começo. Algo dentro dela havia mudado. E agora, o processo de aceitar e aprender com aquilo que havia descoberto estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Catherine se esforçou para agir de maneira diferente. Jean notava a mudança, mas nunca comentou. Ele não precisava. Para ele, a maior vitória era o entendimento silencioso que havia se formado entre eles. A mansão continuava a funcionar como sempre, mas algo na atmosfera havia mudado. Havia menos tensão, menos distância. Quanto a Etienne, ele observava tudo de longe, satisfeito por ver que a verdade, por mais dolorosa que fosse, havia trazido um tipo de paz que ele não esperava. A presença de seu pai continuava discreta, mas agora havia um respeito mútuo entre ele e Catherine, algo que nunca havia existido antes. O tempo passou, e as tensões entre Catherine e Jean começaram a se dissipar, mas ainda restava um caminho a ser percorrido. Catherine, que sempre havia cultivado uma fachada de controle absoluto, agora enfrentava uma transformação silenciosa, algo que mudava lentamente sua percepção da vida, de si mesma e das pessoas ao seu redor. O impacto daquela revelação continuava a reverberar, tanto na mansão quanto em seu casamento com Etienne. Embora Catherine tivesse se desculpado com Jean e de alguma forma iniciado um processo de reconciliação consigo mesma, a convivência ainda era marcada por momentos de constrangimento. Ela agora tentava se mostrar mais respeitosa, mas a memória de suas ações passadas ainda pesava sobre ela. Havia momentos em que o silêncio entre eles falava mais do que qualquer palavra. Jean, por outro lado,
mantinha sua serenidade. Continuava a desempenhar suas funções como motorista, sem exigir nada além do que já havia conquistado. Estar perto de seu filho e, de certa forma, integrado à vida dele. A relação entre ele e Catherine havia se estabilizado, mas permanecia uma distância respeitosa. Eles agora se tratavam como iguais, mas o passado não podia ser apagado. Catherine, por mais que se esforçasse, ainda sentia que faltava algo. Ela sabia que Jean havia perdoado suas atitudes, mas o verdadeiro perdão, aquele que ela precisava conceder a si mesma, ainda não havia chegado. Em sua mente, a ferida que ela mesma havia criado demoraria a cicatrizar. E mais do que isso, ela ainda não sabia se conseguiria reconstruir a confiança plena em seu casamento. Etienne havia escondido um segredo por tanto tempo, e isso a deixava insegura. A revelação de que seu marido tinha mantido Jean tão próximo e ao mesmo tempo tão distante a fazia questionar se realmente conhecia o homem com quem havia se casado. Uma noite, enquanto Catherine refletia sobre tudo isso, Etienne entrou no quarto. Ele percebera que algo ainda a incomodava. "Você está pensando em Jean de novo, não está?" Ele perguntou suavemente, sentando-se ao lado dela. Catherine olhou para ele e suspirou. "Eu não sei como seguir em frente completamente, Etienne. Sei que as coisas mudaram, mas esse segredo, todos esses anos, você não confia em mim?" A voz dela estava carregada de um ressentimento que até então ela não havia expressado diretamente. Etienne tomou um momento antes de responder. "Não se trata de confiança, Catherine. Eu achei que estava fazendo o que era melhor. Jean não queria que ninguém soubesse, nem mesmo você. Ele pediu isso a mim. Foi difícil, mas eu respeitei o desejo dele. Mas eu sou sua esposa", ela rebateu. "Não acha que eu deveria ter sabido? Não deveria haver segredos entre nós." O tempo passou, e as tensões entre Catherine e Jean começaram a se dissipar, mas ainda restava um caminho a ser percorrido. Catherine, que sempre havia cultivado uma fachada de controle absoluto, agora enfrentava uma transformação silenciosa. Algo que mudava lentamente sua percepção da vida, de si mesma e das pessoas ao seu redor. O impacto daquela revelação continuava a reverberar, tanto na mansão quanto em seu casamento com Etienne. Embora Catherine tivesse se desculpado com Jean e, de alguma forma, iniciado um processo de reconciliação consigo mesma, a convivência ainda era marcada por momentos de constrangimento. Ela agora tentava se mostrar mais respeitosa, mas a memória de suas ações passadas ainda pesava sobre ela. Havia momentos em que o silêncio entre eles falava mais do que qualquer palavra. Jean, por outro lado, mantinha sua serenidade. Continuava a desempenhar suas funções como motorista, sem exigir nada além do que já havia conquistado. Estar perto de seu filho e, de certa forma, integrado à vida dele. A relação entre ele e Catherine havia se estabilizado, mas permanecia uma distância respeitosa. Eles agora se tratavam como iguais, mas o passado não podia ser apagado. Catherine, por mais que se esforçasse, ainda sentia que faltava algo. Ela sabia que Jean havia perdoado suas atitudes, mas o verdadeiro perdão, aquele que ela precisava conceder a si mesma, ainda não havia chegado. Em sua mente, a ferida que ela mesma havia criado demoraria a cicatrizar. E mais do que isso, ela ainda não sabia se conseguiria reconstruir a confiança plena em seu casamento. Etienne havia escondido um segredo por tanto tempo, e isso a deixava insegura. A revelação de que seu marido tinha mantido Jean tão próximo e ao mesmo tempo tão distante a fazia questionar se realmente conhecia o homem com quem havia se casado. Uma noite, enquanto Catherine refletia sobre tudo isso, Etienne entrou no quarto. Ele percebera que algo ainda a incomodava. "Você está pensando em Jean de novo, não está?" Ele perguntou suavemente, sentando-se ao lado dela. Catherine olhou para ele e suspirou. "Eu não sei como seguir em frente completamente, Etienne. Sei que as coisas mudaram, mas esse segredo, todos esses anos, você não confia em mim?" A voz dela estava carregada de um ressentimento que até então ela não havia expressado diretamente. Etienne tomou um momento antes de responder. "Não se trata de confiança, Catherine. Eu achei que estava fazendo o que era melhor. Já não queria que ninguém soubesse, nem mesmo você. Ele pediu isso a mim. Foi difícil, mas eu respeitei o desejo dele. Mas eu sou sua esposa", ela rebateu. "Não acho que eu deveria ter sabido. Não deveria haver segredos entre nós." Etienne a encarou com um olhar de compreensão, mas também de cansaço. Ele sabia que esse momento chegaria, o momento em que Catherine enfrentaria o verdadeiro motivo de seu desconforto.
Não era apenas a humilhação de Jean, mas a percepção de que ela havia sido mantida no escuro por anos. Você tem razão, Etienne respondeu suavemente. Eu deveria ter te contado. Mas naquele momento eu estava lidando com meus próprios sentimentos sobre o reencontro com Jean. Não foi uma decisão fácil, Catherine. Eu cresci sem ele, sem saber da verdade por tanto tempo. Quando descobri, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu estava tentando processar tudo isso e ao mesmo tempo proteger você de algo que eu não sabia como explicar. Catherine ficou em silêncio. As palavras de Etienne ecoavam de maneira diferente agora. Ela sempre enxergou seu marido como uma figura forte, inabalável, mas agora percebia a fragilidade oculta por trás de sua força. Ele também carregava suas próprias dores, e a ausência de Jean em sua vida era uma delas. Talvez, em seu esforço para protegê-la, Etienne também estivesse tentando proteger a si mesmo. Eu só queria que você tivesse confiado em mim desde o começo, Catherine finalmente disse, a voz mais suave, já sem a raiva inicial. Etienne segurou a mão dela. Eu sei, e me arrependo de não ter feito isso. Mas agora, Catherine, não podemos mudar o passado. Podemos apenas seguir em frente, aprendendo com o que aconteceu. Ela assentiu lentamente, compreendendo a verdade por trás das palavras dele. O segredo de Jean, e a maneira como isso havia sido mantido em segredo por tanto tempo, deixaram cicatrizes em seu casamento, mas também abriram portas para uma compreensão mais profunda. Catherine percebeu que por trás das mentiras havia amor. O amor de um filho que queria proteger o pai, e o amor de um marido que tentava, da sua maneira imperfeita, proteger sua esposa. Os dias que se seguiram foram marcados por uma nova dinâmica na mansão Delacroix. Catherine, pouco a pouco, começou a aceitar que, embora a verdade tivesse sido escondida, ela não tinha o poder de mudar o que aconteceu. O que ela poderia fazer, no entanto, era escolher como reagiria a partir daquele ponto. Decidiu que viveria de maneira mais autêntica, com menos julgamento e mais compreensão. E, embora nunca admitisse abertamente, admirava a força de Jean, o homem que suportou tanto e manteve sua dignidade intacta. Quanto a Jean, ele continuou sua vida na mansão com a mesma calma e discrição de sempre. Ele não esperava nada além do que já havia recebido. Para ele, o simples fato de estar perto de Etienne, vendo seu filho prosperar, era o suficiente. Com o passar do tempo, Catherine começou a perceber que a presença de Jean na mansão não era um lembrete constante de seu erro, mas uma oportunidade de aprender. Jean continuava a trabalhar como motorista, mantendo sua postura reservada e humilde. Mas agora Catherine o enxergava de uma forma totalmente diferente. Ele não era mais apenas um empregado, mas um homem com uma história de vida que merecia respeito, assim como qualquer outro. Ela não tentou forçar uma amizade ou qualquer relação mais próxima. Ela sabia que isso não era natural para nenhum dos dois. Mas nas interações que tinham, ela procurava ser mais cuidadosa e principalmente humana. Jean nunca comentou sobre a mudança de atitude e talvez nem esperasse isso dela. Sua paz interior não dependia da aceitação de Catherine, mas a convivência tornou-se menos tensa e, de certa forma, mais harmoniosa. Catherine também começou a observar como Etienne interagia com Jean. A relação entre os dois era de um respeito mútuo que não precisava de palavras. Etienne havia aceitado o pai de volta em sua vida, mas nunca o tratara de maneira especial ou diferenciada na frente de outras pessoas. Era uma relação discreta, mas forte, construída sobre o silêncio de uma vida cheia de ausências e um reencontro tardio. A mansão, por mais luxuosa e imponente que fosse, também havia se tornado uma espécie de refúgio para Jean. Ele podia não estar na vida pública de Etienne, mas era parte de seu mundo, algo que ele jamais pensara ser possível tantos anos atrás. E isso era tudo que importava para ele. Apesar do novo entendimento, havia algo que Catherine não conseguia ignorar. Ela ainda se perguntava o porquê de Jean nunca ter reivindicado seu lugar como pai. Se Jean tinha a oportunidade de se aproximar de Etienne, por que ele optava por permanecer nas sombras, na posição de um empregado comum? Essa questão a atormentava, pois parecia ilógica para alguém que havia sido privado do filho por tanto tempo. Um dia, em um raro momento de vulnerabilidade, Catherine decidiu perguntar a Etienne: por que Jean nunca quis ser mais do que isso, Etienne? Ele é seu pai. Não deveria ele querer ser parte ativa da sua vida, ser visto como o que realmente é? Etienne pensou por um momento antes de responder. Jean sempre foi um homem simples, Catherine.
Ele cresceu em circunstâncias difíceis e não teve muitas opções. Quando nos reencontramos, ele me disse que não queria interferir na vida que eu havia construído. Ele sentiu que depois de tantos anos não tinha o direito de ser mais do que já era. Catherine franziu o senho. Mas você é o filho dele. Isso deveria significar algo. Etienne sorriu, mas era um sorriso triste. Significa sim. Mas para Jean, o simples fato de estar por perto é o suficiente. Ele não precisa de um título ou de reconhecimento público. O que ele valoriza é a relação que temos, mesmo que seja silenciosa. Para ele, isso é mais do que ele jamais pensou que teria. Catherine ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Etienne. Era difícil para ela entender completamente, mas aos poucos começou a aceitar que nem todos valorizavam as mesmas coisas que ela. Enquanto para ela o status e a aparência eram fundamentais, Jean encontrava paz em sua simplicidade e no papel discreto que desempenhava na vida do filho. Para ele, o que importava era estar ali, mesmo que não fosse reconhecido como o pai que era de direito. Aos poucos, Catherine começou a perceber que Jean tinha uma sabedoria que ela nunca havia notado. Ele não precisava das coisas que ela achava essenciais: reconhecimento, status ou mesmo um lugar de destaque. Sua presença discreta era, por si só, um símbolo de força e aceitação. Ele havia feito as pazes com o passado, e isso o tornava muito mais forte do que ela havia imaginado. E foi assim que, sem que Catherine percebesse, a influência de Jean começou a moldar sua visão de mundo. Ela passou a enxergar a vida de maneira diferente, dando mais valor às coisas simples e aos relacionamentos que por muito tempo ela considerou irrelevantes. Embora nunca tivesse uma conversa profunda com Jean sobre isso, a convivência com ele e a história que carregavam a transformaram de uma maneira silenciosa e sutil. O relacionamento entre Catherine e Etienne também começou a melhorar. A sombra do segredo de Jean não pairava mais sobre o casamento deles. Catherine deixou de se sentir traída por Etienne por ter mantido aquilo escondido. Em vez disso, ela passou a compreender melhor os motivos que o levaram a agir dessa maneira. Ela percebeu que a vida de Etienne também fora marcada por muitas dificuldades e que ele fizera o que achava melhor na época. Mas, como toda história de transformação, a mudança em Catherine foi gradual e muitas vezes imperceptível. Ela continuava a organizar festas e eventos, continuava a frequentar os círculos sociais que tanto valorizava, mas algo dentro dela havia mudado. As aparências ainda importavam, mas já não eram a única coisa que movia suas ações. Em uma dessas festas, Catherine se pegou observando Jean de longe. Ele estava, como sempre à margem, discretamente cumprindo seu papel. Para os outros convidados, ele não passava de mais um empregado, um motorista, alguém sem importância real. Mas para Catherine, agora, ele era um símbolo de tudo que ela havia aprendido nos últimos meses. Ele era um lembrete de que a força verdadeira nem sempre está onde parece estar, e de que a humildade e o perdão podem ser muito mais poderosos do que qualquer reconhecimento público. Catherine se aproximou de Jean e, em um gesto simples, mas significativo, sorriu para ele. Jean retribuiu o sorriso, sem dizer nada. Não era preciso. Os meses se passaram e o equilíbrio que havia se estabelecido na mansão Delacroix trouxe uma certa paz ao ambiente. Catherine, embora ainda fosse a mulher que valorizava as aparências, tornara-se mais reflexiva. Sua relação com Jean permanecia discreta, mas havia um respeito mútuo, ainda que silencioso. No entanto, o destino parecia ter guardado um último teste para a família Delacroix. Certa manhã, Etienne recebeu uma ligação urgente enquanto estava em uma reunião de negócios. Jean havia sofrido um colapso enquanto cuidava do jardim da mansão. O motorista fora levado às pressas para o hospital, e o diagnóstico não era bom. Jean, apesar de sua resistência e serenidade, havia negligenciado a própria saúde por muito tempo. Agora, seu corpo cobrava o preço de anos de sacrifícios e trabalho árduo. Catherine, ao receber a notícia, ficou chocada. O pensamento de perder Jean, alguém que ela aprendera a respeitar, a fez perceber o quanto ele se tornara importante em sua vida e na vida de seu marido. Ela e Etienne foram ao hospital o mais rápido possível. Ao chegar, viram Jean deitado em uma cama, ligado a aparelhos, seu rosto ainda calmo, mas agora marcado pelo cansaço de uma vida de luta. Etienne sentou-se ao lado do pai, pegando sua mão com cuidado. "Estou aqui, pai", disse ele, a voz carregada de emoção. Jean abriu os olhos devagar e esboçou um leve sorriso. "Estou bem, filho. Não se preocupe.
apenas o corpo velho reclamando um pouco. Catherine, que estava ao lado de Etienne, não sabia o que dizer. Várias palavras passavam por sua mente, mas nenhuma parecia adequada. Ela apenas ficou em silêncio, observando a cena com uma mistura de tristeza e admiração. O homem que suportara tanto agora parecia tão frágil. Os médicos informaram que Jean precisava de descanso e que o tempo restante seria limitado. A notícia abalou Etienne profundamente. Ele havia recuperado o pai tarde na vida, e agora o destino parecia pronto para levá-lo novamente. A dor da perda iminente era evidente em seus olhos. Catherine, por sua vez, sentiu uma tristeza diferente. Ela não esperava que o fim de Jean fosse chegar tão repentinamente e agora sentia que havia tanto mais a dizer, tanto mais a compreender. O tempo que ela passara tentando lidar com a culpa e o orgulho parecia ter sido insuficiente. Ela queria mais tempo para se redimir, para mostrar a Jean que, embora tarde, ela o respeitava verdadeiramente. Naquela noite, enquanto Etienne permanecia ao lado do pai no hospital, Catherine voltou para casa sozinha. A mansão, que sempre fora sinônimo de poder e controle, agora parecia vazia. Ela caminhou pelos corredores, onde tantas vezes havia passado com pressa, ordenando e exigindo. Agora tudo parecia ter um significado diferente. Sentindo-se sufocada por seus pensamentos, Catherine foi até o jardim. Era o mesmo jardim onde tantas vezes encontrara Jean trabalhando em silêncio. As flores, cuidadas com tanto zelo por ele, agora pareciam contar uma história diferente. O jardim, assim como a vida de Jean, estava cheio de beleza simples, de uma força discreta que ela não havia enxergado antes. Ali, entre as plantas que Jean tanto amava, Catherine se permitiu chorar pela primeira vez. Chorou por todas as vezes que o humilhou, por todas as palavras duras que dissera e por não ter tido a oportunidade de conhecer verdadeiramente o homem que Jean era. Ela sentiu a dor da culpa, mas também a compreensão de que, mesmo sem ela perceber, Jean havia a perdoado muito antes de qualquer desculpa ser oferecida. Catherine passou horas no jardim em uma espécie de reflexão silenciosa. Quando finalmente se levantou, sentiu-se mais leve, como se tivesse deixado algo importante para trás. Ela sabia que não podia mudar o passado, mas havia aprendido que, às vezes, o verdadeiro perdão está na aceitação de nossas imperfeições e na tentativa de ser melhor. No dia seguinte, Catherine retornou ao hospital. Jean estava mais fraco e o tempo que restava parecia escapar pelos dedos. Ao vê-la entrar no quarto, Jean esboçou um sorriso suave. Catherine aproximou-se da cama e, pela primeira vez, tomou a iniciativa de falar. Jean, eu só queria dizer que você foi mais do que eu poderia imaginar. Eu sinto muito por não ter enxergado isso antes. Jean olhou para ela com o mesmo olhar calmo que sempre tivera, e em poucas palavras respondeu. Madame, viver não é sobre se arrepender do passado, mas sim sobre como lidamos com o presente. Fizemos o que pudemos com o que tivemos. Está tudo bem. As palavras dele a tocaram profundamente. Catherine percebeu que Jean, mesmo à beira da morte, ainda carregava uma sabedoria que ela levaria para o resto de sua vida. Ele não guardava rancor. Não esperava mais nada além de uma paz silenciosa que havia encontrado dentro de si mesmo. Nos dias que se seguiram, Jean foi ficando cada vez mais fraco. Etienne permaneceu ao lado do pai até o último momento, e Catherine, com um novo respeito e admiração, também esteve presente. Quando Jean finalmente partiu, foi de maneira tranquila, como sempre vivera, silencioso, sem alarde, mas com uma dignidade que ninguém poderia tirar dele. O funeral foi uma cerimônia simples, como Jean teria desejado. Apenas os mais próximos estiveram presentes e o sepultamento foi feito em um local tranquilo, onde ele descansaria em paz, rodeado pela natureza que tanto amava. Após o funeral, a mansão Delacroix parecia ainda mais silenciosa. A presença discreta de Jean, que por tantos anos passara despercebida, agora era profundamente sentida. Catherine e Etienne retornaram para casa com um misto de tristeza e alívio. Jean havia vivido uma vida plena, apesar de todos os sacrifícios, e agora finalmente descansava. Catherine, mais do que nunca, sentia o impacto de suas próprias transformações internas. Jean havia lhe ensinado algo que ela nunca teria imaginado aprender. Que a verdadeira força não está no poder ou no controle, mas na capacidade de aceitar a vida com humildade, reconhecendo nossas próprias imperfeições e as dos outros. Ele também lhe ensinou sobre o valor da simplicidade, e isso transformou a maneira como ela enxergava sua própria vida. Enquanto organizava os pertences de Jean, Catherine encontrou um caderno antigo,
guardado entre as poucas coisas que ele mantinha. Curiosa, ela começou a folhear as páginas. Eram anotações simples, pensamentos e reflexões que Jean havia escrito ao longo dos anos, desde antes de reencontrar Etienne. As palavras eram diretas, mas profundas, revelando a mente de um homem que aceitava o curso da vida sem resistência. Em uma das páginas, Catherine encontrou uma anotação que a tocou profundamente. A vida nos ensina a perdoar, mas o verdadeiro perdão é aquele que damos a nós mesmos, por todas as vezes que falhamos em ser o que esperávamos ser. Ela fechou o caderno, sentindo que aquelas palavras eram uma última lição deixada por Jean. Ele havia perdoado o mundo e a si mesmo por tudo o que havia acontecido, e agora era a hora de ela fazer o mesmo. A partir daquele dia, Catherine se dedicou a viver de maneira diferente. Ela continuava a organizar eventos e a manter sua vida social, mas havia algo de novo em sua postura. Ela se tornara mais sensível às pessoas ao seu redor, mais empática. Pequenos gestos, que antes passariam despercebidos, agora ganhavam significado. Catherine começou a tratar os empregados com mais respeito, e aos poucos sua reputação de ser uma mulher difícil e altiva começou a mudar. Etienne, por sua vez, também sentiu o impacto da morte de Jean. Ele sempre soubera que o tempo com o pai seria curto, mas ainda assim, a perda do homem, que, mesmo em silêncio, representava uma parte importante de sua história, foi difícil de aceitar. No entanto, o relacionamento com Catherine melhorou. Eles começaram a compartilhar mais sobre seus sentimentos e a lidar com os desafios juntos, como nunca antes. A confiança que havia sido abalada pelo segredo de Jean foi aos poucos reconstruída. Catherine agora compreendia que o amor não era apenas sobre grandiosas declarações ou momentos de exibição pública, mas sobre estar presente, mesmo nos momentos silenciosos. E foi isso que Jean fizera. Ele havia estado presente para Etienne, mesmo sem exigir nada em troca. O tempo passou, e a vida seguiu seu curso na mansão. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim, Catherine observou as flores que Jean tanto cuidara. Elas estavam florescendo, mais bonitas do que nunca. O jardim, que antes parecia apenas um detalhe em meio ao luxo da propriedade, agora se tornara um lugar especial para ela. Ali, entre as plantas, Catherine sentia a presença de Jean. Ele deixara sua marca, não apenas na terra, mas na vida de todos que o rodeavam. Ao olhar para as flores, Catherine sorriu. Ela sabia que Jean teria aprovado o que aquele jardim havia se tornado. Era um lugar de paz, exatamente como ele vivera sua vida. E de alguma forma, Catherine sabia que aquela paz também estava presente dentro dela agora. Com o passar dos anos, as memórias de Jean permaneceram vivas. Catherine e Etienne nunca mais falaram sobre o segredo que fora mantido por tanto tempo. Não havia mais necessidade. Eles haviam aprendido com Jean que algumas verdades são melhores quando vividas em silêncio, em gestos, em presença, em perdão. Catherine continuou sua vida com uma serenidade que nunca havia conhecido antes. O passado ainda existia, com suas falhas e arrependimentos, mas agora ela sabia que o que importava era o presente, como viviam, como tratavam uns aos outros e como encontravam paz nas coisas simples. Jean Delacroix, o homem que viveu à sombra de seu próprio passado, sem nunca exigir nada, ensinou lições profundas àqueles que o rodeavam. Para Etienne, ele foi mais do que um pai biológico. Foi um exemplo de resiliência e aceitação. Para Catherine, ele foi a chave que abriu seus olhos para uma nova forma de ver o mundo e as pessoas. A mansão Delacroix continuou a ser palco de eventos grandiosos, mas o verdadeiro legado de Jean foi algo muito mais discreto. Algo que floresceu em cada gesto de bondade, em cada atitude de respeito e empatia que Catherine passou a demonstrar. O jardim que Jean tanto amava se tornou um símbolo vivo de sua presença. A cada primavera, novas flores nasciam, colorindo o espaço com a beleza silenciosa que ele tanto apreciava. E entre aquelas flores, o espírito de Jean continuava a viver, não em grandes monumentos ou homenagens, mas nos pequenos detalhes, onde a verdadeira força e serenidade da vida residem. Anos depois, já mais velha e madura, Catherine se viu caminhando novamente pelo jardim de Jean. As flores estavam em plena floração, e o perfume doce das pétalas enchia o ar. Ela parou por um momento, respirando fundo e sentindo a paz daquele lugar. Ao longe, Etienne se aproximava, e juntos caminharam em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Eles haviam aprendido com Jean que a presença silenciosa muitas vezes dizia mais do que qualquer discurso. Jean Delacroix, o homem invisível para muitos,
continuava presente naqueles que o conheceram. Não por grandes feitos, mas por ter vivido uma vida digna, honesta e plena, sempre nos bastidores, onde a verdadeira grandeza muitas vezes se encontra. Essa história, inspirada por sentimentos profundos de perdão e redenção, nos lembra que muitas vezes julgamos as pessoas pelas aparências e não enxergamos o valor real de quem está ao nosso redor. Compartilhe suas reflexões sobre essa narrativa emocionante e pense em como podemos aplicar as lições de humildade, respeito e aceitação nas nossas próprias vidas.